É amanhã, torcedor vascaíno. Vasco e ABC às 9h30 da noite se enfrentam pela segunda fase da Copa do Brasil. É jogo decisivo, é quem perder fica e quem vencer passa para as oitavas de uma das maiores competições do futebol brasileiro. E além disso, se já não bastava essa decisão amanhã em São Januário, domingo tem outra decisão contra o Flamengo no Maracanã. E é claro, a gente vai trazer todos os detalhes dessas duas partidas, até porque havia uma grande expectativa com relação a poupar atletas para o jogo de amanhã contra o ABC. Será que o Maurício Barbieri vai fazer isso? A gente vai trazer detalhes aí sobre tudo que está acontecendo e falar também sobre reforços, porque eu vi alguns comentários aí no meu último vídeo perguntando sobre esse jogador uruguaio que hoje veste a camisa do Defensor e me fizeram aí um questionamento. Seria um bom reforço? Eu vou falar aqui a vocês a minha opinião. Porém, é claro, torcedor, antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal do Gigante Vasco, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês, torcedores vascaínos, que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas Moretti e esse é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Ou seja, você que está aí do outro lado e ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva. A gente quer muito chegar aí à marca dos 90 mil inscritos e olha, falta bem pouco, então não saia desse vídeo sem se inscrever. Ajude realmente a gente chegar a essa marca importantíssima, pelo menos hoje aos 88.600, falta bem pouco. E também, é claro, deixe seu like, deixe aí o seu joinha, o seu gostei, como você preferir falar. E não esqueça também de aqui embaixo ativar o seu sininho de notificação e também deixar o seu comentário. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, gente. Fala logo de Vasco da Gama. Eu quero começar aqui primeiramente falando sobre o que aconteceu nessa parte da tarde de hoje dentro do nosso Gigante da Colina. Pois o Vasco entrou em campo treinando, visando a partida de amanhã contra a equipe do ABC de Natal. Inclusive, essa partida será realizada em São Januário, às 9h30 da noite, e até o momento mais de 15 mil ingressos já foram vendidos, ou seja, expectativa de casa cheia nesse jogo pela segunda fase da Copa do Brasil. Hoje, o treino realizado como deveria ser normalmente, era para acontecer no CT Moacir Barbosa. Porém, infelizmente, operação realizada na Cidade de Deus, uma comunidade muito perto ali do CT, nos arredores, inclusive, do Centro de Treinamento do Vasco, acabou afetando os treinos do Gigante da Colina. E não apenas do Cruz Maltino, como também do rival, do Fluminense. O Fluminense tem um CT que é ao lado ali do Vasco da Gama, também muito próximo da Cidade de Deus. Esse tiroteio que acabou acontecendo na região afetou os treinos de Vasco da Gama e também do rival. Sobre o Fluminense, o treino acabou sendo atrasado, mas acabou sendo realizado ali mesmo, e o Vasco passou esse treino para São Januário. Então o elenco não treinou como sempre treina normalmente no nosso centro de treinamento, mas sim em São Januário. É até muito legal, porque durante esse treino Alex Teixeira teve uma oportunidade ali de ter um momento com as crianças, e acredito que assim como Alex, outros jogadores também devem ter sentido esse calor humano dos pequenos torcedores vascaínos. Segundo aí informações, durante as atividades, o elenco treinou penalidades máximas. Essa foi a informação que tivemos aí nessa tarde de hoje. Lembrando que amanhã um empate é pênalti, um empate não dá classificação para o Vasco nem para o ABC, é penalidades máximas, e exatamente por esse motivo Maurício Barbieri fez com que o elenco treinasse pênaltis hoje na parte da tarde no gramado de São Januário. Gente, inclusive rapidamente, só abrindo um pequeno parênteses, correto? Antes de prosseguir com o vídeo, tivemos a informação agora há pouco, através do jornalista Bruno Marinho, uma informação que já vem circulando há bastante tempo, mas esse acontecimento, esse fato de hoje, que fez com que o Vasco tivesse que sair do centro de treinamento, CT Moacir Barbosa, e ir para São Januário treinar, faz com que ainda mais o Vasco tenha o objetivo, né, de procurar mais terrenos no Rio de Janeiro. O Vasco hoje não está confortável com esse terreno na Cidade de Deus, não apenas por ser próximo a uma comunidade. Isso não é problema nenhum, gente, muito pelo contrário, isso é muito legal, esse contato que o Vasco tem com a comunidade local, assim como é São Januário, isso é motivo sim de orgulho. Porém, infelizmente, ocorridos como esse acabam acontecendo, de treino ter que ser adiado, ou treino ter que ser em local alterado, e além do mais, o que é o fator primordial,
é que esse terreno não é do Vasco da Gama. E essa é uma preocupação da 777 Partners, porque uma reforma no CT, uma revitalização do CT, vai sair do bolso da empresa norte-americana. E aí já pensou, chega a prefeitura, chega o estado do Rio de Janeiro daqui a 5 anos, 6 anos e fala, olha só Vasco, eu quero o terreno de volta porque é meu. Então exatamente por esse motivo hoje, ainda mais depois desse acontecimento, a SAF segue não convencida que realmente vale a pena investir nessa reforma do CT Moacir Barbosa. Então exatamente por esse motivo hoje, além de tudo que já vinha acontecendo, após esse fato, esse ocorrido, o Vasco vai seguir observando aí terreno no Rio de Janeiro para ver se acha um local que possa chamar de seu. E sobre o treino, prosseguindo, informação importante aí a vocês. O Barbieri hoje escalou praticamente o time que vai a campo. Durante a tarde de hoje surgiu aí uma informação que o Barbieri poderia estar poupando alguns atletas, como por exemplo o Pumita, e entraria o Paulo Henrique para fazer a sua estreia com a camisa do Vasco. O Jair poderia ser poupado. Essas foram algumas informações que surgiram. Mas logo, a partir do momento que essas informações chegaram, o grande jornalista aí, Marco Vasconcelos, da Rádio Tupi, trouxe assim a informação, abre aspas. Da onde surgiu isso de poupar jogador para amanhã? Não tem nada disso não, rapaziada. Só não vai pro jogo quem não tiver condição ou se tiver alguma mudança tática. Então, com isso praticamente confirmado, todos os atletas devem estar à disposição para amanhã contra o ABC, inclusive a novidade do Luca Orediano. Mas sobre o time titular, como o Vasco vai a campo, expectativa que seja Léo Jardim no gol, Pumita, Capasso, Léo, Lucas Piton no sistema defensivo. O meio-campo, pela primeira vez, titular formado por Andrei, Marlon Gomes e Jair. Meio-campo muito forte, na minha opinião. É o melhor meio-campo que o Vasco tem em mãos para a disputa dessa temporada. E um ataque com Gabriel Peck, Alex Teixeira e Pedro Raul. E o que a gente pode observar nessa partida contra o ABC? Que quando o Maurício Barbieri enfrentar durante o Campeonato Brasileiro ou durante qualquer competição adversários com um poder ofensivo menor, essa deve ser a escalação. Por que eu tô falando isso? Pois quando o Vasco enfrentava Boa Vista, Bangu, Nova Iguaçu, o Vasco jogava com Andrei, Jair e Alex Teixeira no meio, na ponta o Eric Marcos, na outra o Gabriel Peck e no ataque Pedro Raul. Mas quando o Maurício Barbieri enfrentava times grandes, como por exemplo nos clássicos, Flamengo, Fluminense e Botafogo, o Maurício Barbieri passava o Alex Teixeira para a ponta para fazer uma espécie de atacante ao lado do Pedro Raul e colocava uma trinca de volante para dar uma contenção maior ao meio-campo. Isso deve acabar se repetindo no próximo domingo. Porém, como o adversário de amanhã é o ABC, uma equipe mais fraca ofensivamente, não estou falando de menor com relação à tradição, mas estou falando com relação a poder ofensivo. O ABC não é o Flamengo, o ABC não é o Fluminense, o ABC, com todo respeito, é o ABC de Natal. Então, exatamente por esse motivo, o Vasco vai colocar um poder ofensivo maior nessa partida. O meio-campo que comande ali as ações durante todo o jogo, com o Marlon, com o Jair e com o Andrei. Ao mesmo tempo, atletas que tenham noção defensiva, mas que saibam chegar muito bem ao ataque, à defesa do adversário e ao ataque do Vasco da Gama. Então, não enganem, não se enganem, não estranhem se durante o Campeonato Brasileiro, quando o Vasco for enfrentar um Goiás, quando o Vasco for enfrentar um RB Bragantino, quando o Vasco for enfrentar um Bahia, times aí que tem um poder ofensivo ou igual ou menor que o Vasco da Gama, o Vasco vai exatamente com essa escalação, sem um volante de origem, aquele primeiro volante, mas com atletas leves e soltos que circulam ali pelo meio campo. E também, dificilmente, é a escalação que veremos amanhã contra o ABC, veremos novamente no domingo contra o Flamengo. Caso chegue no segundo tempo e o Vasco precise do resultado, aí Barbieri colocando a equipe pra frente, a gente pode ver esse time em campo. Mas dificilmente Barbieri vai iniciar com esses 11 no próximo Clássico dos Milhões. O que podemos trazer a vocês, meus amigos, é que o Vasco não poupará atleta para essa partida. Gente, antes de entrar aí no assunto sobre Matias Abaldo, que a gente prometeu falar a vocês nesse vídeo, eu quero falar rapidamente sobre a informação que circulou na tarde de hoje e é sobre um cria das categorias de base do nosso gigante da colina. Se trata aí do Thales Magno, lembram dele? Jogador que acabou saindo da base para o profissional naquela época do Vanderlei Luxemburgo com uma grande revelação, um atleta que poderia mudar o profissional, o momento do Vasco da Gama na temporada, e de fato mudou. Foi vendido por, se eu não me engano, na época 45 milhões de reais. Informações que surgiram nesta tarde de hoje é que o Thales Magno pode estar de saída para o Palmeiras. O Palmeiras tem um objetivo muito grande de contratar um ponta, um jogador veloz, de habilidade, que tem esse 1 contra 1 como principal característica.
tentou o Arthur do Bragantino e o Michel, ex-Flamengo, que hoje está no Al Hilal. Porém, esses nomes acabaram não avançando, não tiveram um avanço suficiente nas negociações e exatamente por esse motivo hoje o Palmeiras analisa o nome do Thales Magno, que pertence ao New York City. Ainda não existe qualquer tipo de proposta oficial pelo atleta, mas segundo informações aí, o Palmeiras já iniciou contatos para avançar em uma possível negociação. É um bom nome, torcedor, para o Palmeiras, é claro? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Thales Magno, atleta, volta a repetir, e teve um grande destaque no início da sua temporada. Infelizmente foi vendido de uma forma barata, rápida para o futebol do exterior. E agora pode estar retornando ao futebol brasileiro, mas não vestindo a camisa do Vasco da Gama. Tranquilo, rapaziada? E agora sim, para finalizar o vídeo, gente, falar aqui sobre Matias Abaldo. O que acontece, torcedor vascaíno? Tivemos a informação nessas últimas horas que o Vasco estaria interessado na contratação desse jogador que hoje pertence ao Defensor do Uruguai. Quem é esse atleta, gente? É um jogador de 18 anos, é considerado uma das grandes promessas do futebol uruguaio. Eu não falo isso em tom de mentiras, falo isso em tom de verdade. É um atleta que nesse último Sul-Americano Sub-20 entrou em campo durante 5 partidas com apenas 18 anos. É um Sul-Americano Sub-20. Ele ainda não tem uma idade essencial de atletas titulares, mas mesmo diante disso foi bastante utilizado. E além disso, também o Matias Abaldo, pelo seu clube Defensor, ele tem nessa temporada 5 partidas e na última temporada 26 jogos, com apenas 18 anos, gente. Estamos falando de um atleta jovem. A gente olha no passado para a temporada do Vasco. Que atleta atuou com 18 anos? Vamos colocar aqui a mão na consciência. Andrei Santos. Além do Andrei, qual foi o outro atleta que atuou com 18 anos? Egnaldo. Qual outro atleta que atuou com 18 anos? Acredito eu que o Marlon, mas acho que o Marlon tem até 19, não apenas 18. Então, por que eu estou dizendo isso? Pois quando o jogador joga no profissional de um clube com 18 anos, é que ele é um atleta de qualidade. Não é qualquer jogador. Então, para o Matias Abaldo, com apenas 18 anos, já atuar pelo Defensor Sporting em 26 jogos na última temporada, é exatamente por isso. Porque é uma promessa do futebol uruguai. E qual é a situação, gente? Vou repetir só para contextualizar. O Vasco foi até o Uruguai, conversou com o Defensor, foi, que eu tô falando não é de maneira presencial, mas conversou com o clube uruguaio para tentar a contratação. Colocou na mesa, inclusive, uma proposta de empréstimo até o final do ano com opção de compra. Porém, segundo informações, isso acabou não andando. O Vasco ofereceu uma opção de compra de 80% dos direitos econômicos por 7 milhões e 800 mil reais. O Defensor negou. Nesse momento, o clube uruguaio aguarda uma contraproposta e a expectativa é que o Vasco faça, sim, uma nova proposta pelo jogador nesses próximos dias. E por que eu tô falando isso, gente? Porque eu vi num comentário. Quem tá aí assistindo vai saber quem foi que comentou. Tô olhando aqui porque eu tô com o computador e tô tentando ver quem colocou aí, no caso, esse comentário, mas não tô conseguindo achar. Falando assim, Lucas, você sempre fala de atletas, sempre fala que são grandes nomes e dificilmente nós vemos você reclamando de alguma contratação do Vasco. Então, rapidamente eu vou fazer uma análise a fundo do Matias Abaldo. Para você, principalmente, que deixou aí nos comentários a sua opinião. Matias Abaldo é um bom jogador? É. Matias Abaldo é uma promessa? É. 18 anos, titular, defensor, jogador de seleção do Uruguai. Matias Abaldo pode crescer? Pode, e muito. 7 milhões e 800 mil reais, que foi o valor inicial proposto pelo Vasco a Matias Abaldo, é um bom valor? Um ótimo valor. Inclusive um valor muito baixo para um atleta que é considerado promessa e oferecido apenas 8 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos. Valor justo e, volto a repetir, até inferior por aquilo que o atleta vale, não à toa o Defensor negou. Aí vocês podem perguntar, vale a pena contratar o Matias Abaldo? E eu vou dar duas opções, ou 2 pontos de vista. Um ponto de vista, pensando no futuro, vale a pena, e muito a pena. Pois é um jogador que tem uma perspectiva, uma margem de crescimento gigantesca. Por tudo aquilo que ele vem apresentando no profissional nesse início de caminho, de carreira, se é assim que eu posso falar. Um jogador que, volta a repetir, gente, tem apenas 18 anos, pode chegar ao futebol brasileiro jovem e desenvolver um grande talento. Aí vem a outra questão, o outro ponto de vista. Novamente pergunto, vale a pena contratar o Matias Abaldo em 2023, no início de uma reformulação, com o Vasco tendo necessidades maiores de contratações? E aí eu falo, não. Por que não? Porque o Vasco vai gastar
8, 9, 10 milhões de reais em um atleta que não chega para ser titular. A gente não pode colocar a responsabilidade da titularidade em um jogador de apenas 18 anos. A gente não pode gastar uma vaga de estrangeiro num jogador de apenas 18 anos que não chega para ser titular da equipe. O Vasco hoje tem outras carências. O Vasco hoje tem uma carência na ponta esquerda. O Vasco hoje tem uma carência de um camisa 10. O Vasco hoje tem uma carência de um volante, esse primeiro volante, esse pitbull. E aí a gente faz novamente essa pergunta. Vale a pena contratar um atleta de apenas 18 anos, um atleta que está no início da sua carreira, um atleta que tem menos de 40 partidas como profissional, um atleta que nunca atuou no futebol brasileiro, um atleta que não atua em um grande clube do futebol do Uruguai, para chegar ao Vasco no momento de reconstrução, sabendo da necessidade que o Vasco hoje tem em montar um elenco forte? E aí a resposta dessa pergunta: não, não vale. Ou seja, temos dois pontos de vista. Pensando no futuro, é um atleta que tem uma perspectiva de crescimento gigantesca. Um atleta que pode entregar muito mais do que ele vale nesse momento, que é 8 milhões de reais. Mas para a necessidade que o Vasco tem de montar um elenco forte hoje, de convencer hoje, de ser forte já no Campeonato Brasileiro hoje, Matias Abaldo não é a melhor das opções. Então esse é o meu ponto de vista. Me pediram e eu respondi. Depende do ponto de vista que você enxerga. Ao longo prazo, um baita de um reforço. A curto prazo, vale a pena procurar outros nomes no mercado e gastar esse dinheiro com outros nomes no mercado e principalmente gastar essa vaga de estrangeiro que o Vasco tem com outros nomes no mercado. Concorda com a minha opinião? Deixa aí a sua nos comentários. Gente, como eu sempre falei, deixe nos comentários que eu vou mandar um salve. E eu vi aqui que o amigo Geração FF4573 mandou uma mensagem: Lucas, manda um salve pra mim no próximo vídeo. Me chame Wesley, sou de Manacapuru, Amazonas. Sou muito Vasco. Então, Wesley, um abraço, um salve, saudações vascaínas, e amanhã 4-1 Vasco na ABC em São Januário. Você que assistiu, Wesley, coloque aí quanto você acha que será o seu placar. E se você também quer que eu mande um salve, deixa aí nos comentários. A gente fica por aqui. Esse foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo, enfim, dessa quarta-feira. Retornaremos ainda amanhã, às 7 horas, com a Acorda Vascão, contando com a sua presença. Vamos que vamos, fiquem com Deus e saudações vascaínas.